É legal porque isso que você está falando parte de dois pontos principais que eu gosto sempre de pensar, né? Um em que a gente pode chegar lá a nível subjetivo e um outro a nível coletivo, porque não tem como a gente pensar no sujeito sozinho, isolado no mundo, né? Todo mundo está em relação e não existe saída individual para problema de ordem coletiva. Essa é a minha máxima, assim, que eu levo para a vida. E nesse sentido sim, a gente lida em todos os momentos da vida com expectativas externas e internas, né? No sentido de que o nosso futuro profissional, o sonho que a gente tem de profissão, ele não é só um sonho construído sozinho, ele é um sonho construído coletivamente, né? Uma criança, quando ela quer ser médica, ela não quer ser médica só porque brotou como uma bromélia dentro do coração dela esse sonho. É porque existe uma roupagem a respeito dessa profissão, existe uma expectativa sobre essa profissão, existe um lugar que essa profissão ocupa e que os profissionais dessa profissão ocupam, que de certa forma é atrativo para essa criança. Então, a ideia de uma profissão é construída socialmente, a ideia de um sonho é construída socialmente. E aí sim, a gente precisa fazer esse trabalho de entender o quanto que o sonho que eu tenho é meu, o quanto que o sonho que eu tenho é fruto de expectativas dos outros e não minha, o que eu entendo como sonho, se é um sonho mesmo, se é uma expectativa que eu quero atender, se é um projeto dos meus pais que eu quero atender, né? E é muito comum isso. Tem um teórico na minha abordagem que chama Fritz Perls, e ele entende a neurose como um adoecimento de forma antropológica. Ele diz que toda neurose é antropológica, no sentido de que ela surge do meio, ela surge nas relações. Então existe uma antropologia na neurose que é todo adoecimento acontece em relação. Então, quando a gente fala de uma pessoa que está a todo tempo sonhando em ser médico, sonhando em ser médico, e, por exemplo, não conquista esse sonho e não está alinhado com esse sonho, no sentido de que não é o que ela quer e identifica que é o que os pais querem, esse sofrimento não é só um sofrimento dela, é um sofrimento que é produzido nesse campo, nessa relação dela com os outros. E aí é importante pensar nesse nível, né, do sonho e pensar numa outra coisa. Esse país que a gente vive, Jonathan, que eu nem sei se a gente pode chamar de um país, o que a gente pode pensar nisso aqui é como um celeiro agroexportador, um lugar em que as elites predatórias dizem o que deve acontecer e o que não deve acontecer, quem manda e quem desmanda. Num cenário como esse, num país como esse, em que o que a gente tem de democracia é um suspiro, eu não sei se as pessoas conseguem atender os seus sonhos de forma democrática. Eu não sei se as pessoas conseguem atender os seus sonhos sem vender os cabelos, como eu disse inicialmente, sem vender os dentes, sem adquirir um câncer, sem adquirir uma síndrome do pânico, um transtorno de ansiedade. Então, assim, quando a gente fala em sonhos, a gente precisa saber de que terreno a gente está falando, sabe? Porque eu não sei se o Brasil hoje, ele é um país em que ele consegue ser um terreno fértil para sonho. Eu acho que o Brasil, ele está sendo um país fértil para o pessimismo e para o medo, para o pânico moral. A gente nunca teve, desde pelo menos a ditadura militar no Brasil, a gente nunca teve um país tão fértil para o medo e para o pânico moral como nesse momento. Então, eu não sei que espaço a gente quer criar, se de fato é um espaço propício para o surgimento de sonhos. Eu acho que está mais um espaço propício para o medo e para o pânico moral do que para o surgimento de sonhos.